Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá com mais dicas? Dessa vez a gente vai estudar um pouquinho sobre os processos de formação das palavras. É uma aula que a gente elaborou para o nono ano, para essa semana de 5 a 9 de abril. A gente conversou sobre a estrutura das palavras na aula anterior e a gente começou a identificar os morfemas, radical, sufixo, prefixo, que compunham a palavra. Agora a gente vai estudar os caminhos pelos quais novas palavras podem ser formadas. Mas antes disso, vamos recordar conceitos importantes sobre a palavra? A palavra ela pode ser primitiva ou derivada. Primitiva, como o próprio nome faz a gente pensar, ela é a primeira, ou seja, ela não resulta de outra. Já a palavra derivada é o resultado de outra, resultado de uma primitiva. Exemplo que a gente pode usar aqui: pedra, palavra primitiva; pedrada, palavra derivada. A gente tem que lembrar também que as palavras podem ser simples ou compostas. Palavra simples, ela é formada por apenas um radical. Exemplo da pedra, pedrada, né? A gente tem ali a palavra, o radical do P até o R, e aí pode acrescentar um sufixo para formar uma nova palavra. Já a palavra caligrafia é uma palavra composta. Ela é formada por mais de um radical. Como a gente viu, cali é uma base e grafia outra base. Vamos lá. Convido vocês a pensar comigo, através dessa imagem, o que seria composição. Eu posso dizer para vocês que essa imagem, essa sala, ela é composta por vários objetos, quadros, poltronas, almofadas e outros acessórios. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Todos esses objetos foram colocados nessa sala da mesma maneira? Se a gente for observar, por exemplo, os quadros, a gente vê que os quadros foram arrumados lado a lado. Eu consigo ver cada um deles de maneira completa. Mas vamos observar ali as almofadas. Aquele trio de almofadas, eu consigo ver as três da mesma maneira, perfeitamente? Não, né, gente? A almofada que tem uma estampa rosa, listras rosa misturadas, eu até consigo ver completamente. Mas a almofada de estampa azul e a almofada preta, meu cérebro cuida de completar, mas elas estão atrás daquela almofada rosa. Então eu posso dizer que aquela imagem para mim, aquela composição para mim está misturada. Eu consigo ver parte de duas delas e consigo ver apenas uma de modo completo, ok? Então a composição ela pode seguir dois caminhos para mostrar a mesma coisa, que foram usados dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Como assim? Eu posso ter o exemplo do caminho da composição por justaposição, colocar lado a lado, assim como os quadros nessa imagem. E posso ter também a opção de fazer uma aglutinação, que é uma mistura, como o exemplo do trio de almofadas. Eu vou organizar ali os meus elementos, porém pode haver ali uma perda. No caso das almofadas, eu não consigo ver duas delas completamente, ok? A aglutinação sempre vai haver uma perda e a justaposição lado a lado. Vamos lá. Nessa imagem eu penso na palavra girassol. Girassol, gira mais sol. Percebam que eu coloquei as duas palavras completas lado a lado. Não houve perda de elementos. Pelo contrário, até precisei acrescentar um S por conta da regra do fonema S. Quando eu tenho um S, que eu quero que tenha esse som de S entre vogais, no caso o A e o O, eu acrescento dois, mantenho o mesmo som. Então, nesse caso, não houve perda. Eu apenas arrumei lado a lado os dois radicais. Então, eu tenho um exemplo de composição por justaposição. E o que é uma composição por justaposição? Arrumar os radicais lado a lado. Perfeito? Vamos lá. Com essa imagem, a gente pensa, né, que a gente tem ali várias elevações na geografia desse lugar.
E essa parte onde tem a árvore e os caminhos, esse caminho e essas cerquinhas, eu posso dizer que é um planalto, ok? Planalto. De onde vem essa palavra? Plano mais alto. E agora? Eu consegui manter as duas arrumadas lado a lado? Ou houve perda de elementos? Houve perda de elementos. Percebam que não existe mais a letra O. Eu fiz uma mistura, eu fiz uma composição por aglutinação. Eu juntei duas bases para formar uma nova palavra, mas houve perda de alguns elementos. Nesse caso, em que há mistura e perda de elementos, eu vou chamar de composição por aglutinação. Continuando. Aqui, vamos pensar comigo sobre o que seria derivação? Quem será que veio primeiro aqui desses seres? Claro que é a mãe, né? A gente está imaginando ali que tem a mãe e os seus filhotes. Seria ali uma brincadeirinha para vocês não se esquecerem do que seria a derivação. Os filhotes vieram dela. E a gente vê que tem uma semelhança entre eles. E é isso, mais ou menos, que a gente vai estudar na derivação. A derivação é o uso de uma palavra já existente para formar outras. Nesse caso, a gente pensou na mãe gerando seus filhotinhos. A gente tem derivação prefixal, como o nome diz, vai pensar no prefixo. A gente pega um radical que já existe e coloca um prefixo. Sufixal, pega um radical já existente e acrescenta um sufixo. Parasintética, a gente vai ver com mais detalhes. Regressiva e imprópria. Vamos ver cada um deles? Aqui, através dessa imagem, a gente vê um processo bem tranquilo e bem difundido sobre a passagem da borboleta, né, através das fases em que ela ainda era uma lagarta. E a gente chama esse processo de metamorfose. Metamorfose é o que, gente? É a composição de meta, né, é a formação, é a utilização dos morfemas meta mais morfose. E aí? Eu tenho ali o prefixo meta. Eu tenho o prefixo meta unido à palavra já existente morfose. Então, nesse caso, eu tenho uma derivação. Eu usei apenas um radical que já existia, que é a morfose, e acrescentei um prefixo a ele. Então, a derivação prefixal é o acréscimo de prefixo. Nesse caso, vamos ver o exemplo da palavra pincelada. A palavra pincelada foi formada através de pincel mais esse morfema ada, que está localizado no final. Na verdade, então, eu peguei um radical já existente, uma palavra já existente, pincel, e acrescentei esse morfema no final. Esse morfema se chama sufixo, então eu tenho uma derivação sufixal, que é o acréscimo de sufixo. Nesse caso, vamos pensar sobre a palavra embarcar. Já destaquei os morfemas de propósito para a gente perceber que a palavra embarcar foi formada por em, mais barco, mais ar. E aí, olha o que aconteceu. Percebam que eu tenho prefixo em mais sufixo ar entrando nessa palavra, acrescidos a essa palavra ao mesmo tempo. Nesse caso, eu tenho uma derivação parasintética, que é o acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo. Como que eu vou ter certeza que essa palavra é originária de uma derivação parasintética? Eu tenho que fazer um teste. Se eu tirar o sufixo ou tirar o prefixo, essa palavra continua existindo? Não. Então, vamos tentar aqui, olha. Embarcar. Vou tentar tirar o prefixo em. Existe barcar? Não. Eu vou tentar agora tirar o sufixo. Existe embarque? Não. Embarque com C? Não. Parando no C? Não. Então, essa palavra, para ela existir, ela precisa receber os dois morfemas, prefixo e sufixo, ao mesmo tempo. E eu não posso omitir, né, retirar nenhum dos dois. Ok? Vamos lá. Agora, vamos ver o exemplo da palavra mergulho? Mergulho é um substantivo abstrato, porque para existir o mergulho,
alguém tem que estar executando essa ação. Então, a gente aprendia que substantivo concreto era tudo que a gente podia tocar. E a substantivo abstrato, tudo que eu não poderia tocar. Porém, a gente vai entender agora que o substantivo abstrato não é apenas aquilo que eu não posso tocar, é também aquilo que depende de alguém ou de alguma coisa para existir. Ela depende de uma ação anterior. Então, para que haja um mergulho, é necessário que haja o ato de mergulhar. Então, a ação de mergulhar, o verbo mergulhar, é a palavra primitiva que deu origem a mergulho. E aí a gente vai pensar o seguinte, que nesse caso da palavra mergulho, eu tive uma derivação que eu vou chamar de regressiva. Preste atenção comigo nessa palavra. Regressiva é regressar, voltar atrás. Então, ela é uma derivação que vai no caminho contrário dessas que a gente viu até agora. Por quê? Na derivação prefixal, a palavra ganhava fonemas, ganhava prefixo. Eu vou para a derivação sufixal, ela ganha um sufixo, a gente acrescenta sufixo. Na parassintética, mais ainda, ela ganha prefixo e sufixo. Então, em todas essas derivações anteriores que a gente viu, a palavra aumentava, ganhava mais fonemas, ganhava mais morfemas. Nesse caso da palavra mergulho, que é a palavra derivada, ela perdeu, ela ficou menor. Percebam que o verbo mergulhar é maior em número de letras que a palavra mergulho. Por isso, ela será chamada de derivação regressiva, ok? Nesse caso, então, como eu estou falando, a nova palavra será um substantivo abstrato que vai trazer a ideia de ação, mergulho, da ideia de ação. Mas a origem é uma base que a gente vai dizer que também é um verbo de ação. Então, quando eu tenho um verbo de ação gerando um nome, um substantivo abstrato que também traga a ideia de ação, eu tenho a derivação regressiva. E só para a gente recordar e reforçar, ela vai ser chamada de regressiva, porque ao contrário das anteriores que a gente estudou, em vez de ganhar mais morfemas, ela perde letras. Então, mergulhar, palavra primitiva, é maior que agora eu tenho a palavra mergulho. Só que a gente vai ter que ter um cuidado especial, porque a gente está falando em substantivo abstrato, aquele que depende, tá? Que representa um nome de algo que depende de alguém para existir, de uma ação. No caso do telefone, a gente pode pensar que ele é concreto, ele é um objeto. Nesse caso, o objeto existiu primeiro. Então, no caso do telefone, ele é que é a palavra primitiva que vai dar origem ao verbo telefonar. Primeiro, eu precisei do telefone para depois pensar em telefonar. É bem diferente do caso do mergulho. Primeiro a pessoa mergulhou, começou a investigar essa ação de mergulhar para depois resolver dar um nome para isso. Então, como é que a gente faz para diferenciar? Se o substantivo for abstrato e trouxer a ideia de ação, como no caso do mergulho, aí sim, ele é palavra derivada de um verbo de ação. Mas se o substantivo for concreto, for um objeto, e aí a gente imaginar uma ação a partir disso, esse objeto é que é a palavra primitiva que deu a ideia da gente usar essa ação de telefonar, por exemplo, ok? Continuando. Aqui nessa imagem, eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Primeiro, a rosa é bela. Segundo, a flor rosa é bela. Se eu pergunto para vocês, rosa no primeiro exemplo significa a mesma coisa que rosa no segundo exemplo? Não, né? A gente vai perceber que no primeiro exemplo eu não estou falando dessa imagem. Quando eu digo a rosa é bela, eu estou pensando num tipo específico de flor, que é a rosa, que não necessariamente precisa ser rosa, ela pode ser vermelha, branca, amarela. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o nome de uma flor, eu tenho o substantivo rosa. É o nome daquela rosa que a gente conhece como um tipo de flor. Já no segundo exemplo, a flor rosa é bela, eu estou falando dessa imagem, porque aqui eu tenho um outro tipo de flor comum,
que tem a cor rosa, tem a qualidade de ser rosa. Então, nesse caso, eu estou usando rosa como adjetivo. Então, a mesma palavra com a mesma escrita, tanto foi usada como substantivo, quanto foi usada como adjetivo. Nesses casos, eu vou chamar de derivação imprópria, porque eu tenho o quê? O que muda não é a escrita. Eu tenho a mesma palavra com a mesma escrita, mas o sentido e a classe gramatical são diferentes. No primeiro exemplo, como a gente viu, é substantivo e no segundo, adjetivo. E isso pode acontecer, ok? Aqui, a gente vai usar essa tirinha para fazer a atividade. E dentro dessa tirinha, existe uma palavra que eu vou pedir que vocês prestem mais atenção. Então, depois de ler a tirinha, comente sobre o processo de formação da palavra desvalorização. Você vai pensar se essa palavra foi formada por composição, por derivação e qual tipo de composição ou de derivação foi usado para compor, para formar essa nova palavra. Depois disso, anote a resposta no caderno. Obrigada!